Graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de trazer uma mensagem nesse momento, respondendo uma pergunta muito comum das pessoas que são cristãs, que é o seguinte: um cristão pode ouvir música mundana, ou seja, música secular? Na verdade, mundana não é o mesmo sentido de secular. O cristão pode ouvir música secular? Eu vou mostrar que não há problema em ouvir uma música secular, desde que ela não seja mundana. Porque as pessoas pensam que uma música mundana é uma música que foi feita por um não cristão. Na verdade, música mundana é uma música que vai contra os princípios de Cristo, contra os princípios do Evangelho, que vai contra Deus. Isso é uma música mundana. Então, uma música mundana pode ser feita por um não cristão, como geralmente é, mas pode ser feita também por um cristão. Tem muitos aí que são cristãos, ou se dizem cristãos, que fazem músicas mundanas. Uma música que não glorifica a Deus, uma música que tem heresias, que tem princípios contrários ao Evangelho, e é uma música mundana, mas se passa como se fosse música cristã. Na verdade, a pergunta correta é: um cristão pode ouvir música secular? Ou seja, uma música que foi feita por alguém que não é cristão? Eu gostaria de ler para você o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 16, que diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, ou seja, tudo aquilo que é bom, e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva vem de Deus. Nós vemos que muitas pessoas que não são cristãs recebem boas dádivas. E isso inclui os talentos que muitos recebem para a música, para artes, para a literatura. Nós não podemos ter essa ideia errada de achar que tudo aquilo que um não cristão faz é pecado, é mundano, é mal. Nós temos que entender que mesmo a pessoa que não é cristã, ele ainda conserva nele algo da imagem de Deus. Ele não é totalmente perverso, totalmente ruim. Só o diabo é assim. A imagem de Deus está grandemente distorcida nele, mas ainda há algo de Deus nele. Ainda há algo bom nele. Ele ainda recebeu coisas boas, talentos. É a chamada graça comum. Deus abençoa toda a humanidade. Toda a humanidade recebe coisas boas de Deus. É como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, que Deus faz o seu sol brilhar sobre todos, e a sua chuva descer sobre justos e injustos. Então Deus abençoa toda a humanidade com coisas boas. Embora a sua bênção maior está reservada para a igreja, isso é óbvio. Mas nós não podemos achar que todo não cristão é mal totalmente, que não pode produzir nada de bom, que tudo que ele faz não presta. Entendendo isso, nós vamos compreender claramente que um não cristão pode sim. Ele é capaz, por causa do dom que Deus deu a ele, do talento, da boa dádiva que Deus deu para ele, ele é capaz sim de produzir uma música que seja boa, que seja edificante, que traga uma mensagem boa, que não ofenda a Deus, que não seja imoral. Um não cristão pode sim fazer uma música assim. Da mesma maneira como ele pode escrever um livro edificante, um livro bom, como ele pode inventar uma tecnologia que seja boa, como ele pode descobrir uma cura para uma doença, como ele pode fazer um filme que tem uma mensagem boa, uma mensagem edificante, uma mensagem que constrói. Ele pode também fazer uma obra de arte que seja algo agradável de se ver. Então, um não cristão, ele pode sim produzir e fazer muitas coisas que são boas, que dão até glória a Deus e que edificam a vida dos outros. Isso é totalmente possível, não só na área da música, como em qualquer outra área. O interessante é que os cristãos que condenam as pessoas, os cristãos que ouvem música secular,
eles consomem livros feitos por não cristãos, assistem filmes feitos por não cristãos, usufruem de tecnologias criadas por não cristãos, mas eles só pegam essa questão da música. Eu queria saber o porquê que só a música secular é que não se pode ouvir, as outras coisas podem. E aí tem esse legalismo de achar que se você ouve uma música secular você está em pecado, você está fazendo uma coisa abominável diante de Deus. E isso é um absurdo. A palavra de Deus ensina no livro de Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que colocar o nosso pensamento naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que traz algo, que acrescenta algo de bom na nossa vida. E isso também pode acontecer através de uma música secular. É óbvio que a preferência de um cristão deve ser por ouvir músicas que o levam a adorar a Deus. Essa deve ser a prioridade dele. Mas isso não quer dizer que ele ouvir uma música secular e está pecando. Tem muitas músicas seculares que são melhores do que muitas músicas cristãs, que têm uma mensagem muito melhor, que tem realmente letras lindíssimas, que falam coisas profundas, coisas que te levam a refletir sobre a vida, coisas boas. Então você tem que ter cuidado com o que você ouve, com o que você está colocando a sua mente. É ver se aquilo ali é bom ou não. E esse cuidado você tem que ter não só com a música secular, mas até com a música gospel. Porque muitas músicas que são ditas cristãs, chamadas de música gospel, têm letras heréticas, letras que vão contra Deus, letras que não têm base bíblica, letras que estimulam vingança, letras que falam de Deus de uma maneira errada. E tem muitos cristãos louvando e adorando a Deus através dessas músicas. Então o problema em si não é a música. O problema em si é a letra, é a mensagem que está por detrás. E a questão não é tanto quem fez, mas o que foi feito. Porque tem gente que pensa assim, não, porque a música não foi feita por um cristão, então eu não posso ouvir. Então se você só vai ouvir ou consumir, ou ver qualquer coisa que foi feita por um cristão, então você vai ter que tirar muita coisa da sua vida. Você não vai nem poder fazer uma faculdade, nem estudar, porque a maioria dos livros foram feitos por não cristãos. Nós temos que parar com isso, nós temos que saber, analisar tudo e reter o que é bom. Se eu vejo que uma música não edifica, eu não ouço. Se eu acho que essa música edifica, eu ouço. É simples. Por que a igreja não ensina as pessoas dessa maneira? Porque é muito mais difícil ensinar as pessoas a pensarem. É mais fácil ser legalista. É mais fácil dizer assim, olha, isso aqui não pode. Por quê? Porque não pode, é pecado. É mais fácil. É mais difícil ensinar as pessoas, levar as pessoas a pensarem, a terem um senso crítico. Isso é mais difícil. Mas é o correto, a gente tem que ser equilibrado nas coisas. Então, meu irmão, tente analisar tudo, reter o que é bom. Não seja legalista. Dê preferência para músicas que realmente adorem a Deus. Mas não é pecado você ouvir uma música secular, desde que ela tenha uma mensagem boa, edificante. Cuidado com músicas estrangeiras que você não entende o idioma, porque você pode às vezes estar cantando uma música que está blasfemando de Deus, falando coisas absurdas, e você está ali ouvindo e gostando, compactuando com aquilo sem saber. Então, procure entender o que você está cantando, o que você está ouvindo. No mais, não tem problema nenhum, desde que seja edificante, que seja bom. E para finalizar, eu gostaria de dizer que tenha cuidado também com as músicas ditas cristãs, porque muitas delas não glorificam a Deus. Muitas delas têm mensagens contrárias a Deus. Exerça o seu senso crítico também com relação a essas músicas ditas cristãs que você está ouvindo. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Fuja desses legalismos. Tenha uma posição equilibrada, conforme a Bíblia, que eu tenho certeza que Deus vai
abençoar mais a sua vida. Você vai ser uma pessoa mais livre desses fardos, dessas doutrinas humanas, para ter um senso crítico melhor, ser uma pessoa mais equilibrada, não ser um alienado. Então que Deus te abençoe, nos ilumine, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, eu peço que você dê uma curtida. Se você gostou muito e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles sejam abençoados também, compartilhe. Se você quiser, se inscreva no meu canal, o Evangelho de Jesus, para estar acompanhando as mensagens que eu tenho colocado. Então, meu desejo é fazer o reino de Deus avançar, é pregar o Evangelho puro, simples de Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Se você quiser, me ajude nessa obra, contribuindo para a divulgação do canal, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.